certo? Quem foi o seu grupo? Foi Arthur Silva, Yuri, Ayrton e Alane e Thiago. Certo. Alana ouviu, tá aí, ouviu. Arthur Silva tá aí, Tô. O ouviu professor, já já liga a também. câmera. Viu? Oi? Já já eu ligo a câmera. Ok. Ayrton tá aí, Acho que não, mas eu consegui falar com ele. conseguiu. Quem é o Só não outro? consegui, só não consegui falar com o Thiago. Quem é o Com outro? Yuri. Yuri tá aí? Não, mas falou com o Yuri? Falei com Pronto. todos, menos com o Thiago. Porque eu não consegui, não tenho Ok. contato com ele. Então vamos lá, gente. Pessoal, hoje eu peguei um slide aqui na internet. Achei. Deixa eu botar aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre as regiões polares. Todo mundo conhece, né? Já ouviu falar na casa do Papai Noel, que fica no Polo Sul, né? Ou não? Exatamente. E aí, gente, vocês acham que fica lá a casa do Papai Noel, nas regiões polares? É no Polo Norte, não? E é. Eu acho que é. Eu nem Ah, sei, mas pra o meu falar a Papai verdade. Noel, ele não é norte-americano, não. Ele é Não, sul-americano. professor. Ah, Minha vida toda foi Polo Norte. E foi. Foi. Então vamos lá, pessoal. Quando a gente fala em polos, Polo Norte, Polo Sul, regiões polares, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Frio, gelo, neve, Frio, baixas gelo, temperaturas. neve, calotas polares. O que mais? Pinguim, Pinguim. Pinguim. urso Polar. polar, Polares. Não muita habitação. É isso. iceberg. Icebergs, né? Vento forte também. Tudo isso. Tempestades, né? Bola de neve, tempestade de neve. Papai Noel. Né? Então vejam, realmente essas regiões são as regiões mais frias do planeta, né? E elas são as regiões mais frias por quê? Porque a incidência da luz solar, pelo fato dessas regiões do planeta ser inclinado, que a gente viu, então por esse fato a gente vê que essas regiões elas não têm tanta incidência da luz do sol. E aí são regiões extremamente congelantes, literalmente congelantes, né? Peraí, viu? Vocês conhecem, tipo, algum tipo de... deixa eu ver. Região, tipo uma cidade, entendeu? Dessas regiões, um estado, uma cidade, alguma coisa desse tipo? Professor, não conheço não. Mas conhece? Alasca, Ah, é? né? Aham. Não fica bem no meio, né? Fica mais abaixo, mas já pega essa região. Alasca, né? A Sibéria. A Sibéria é extremamente fria, né? Então, todos esses aí vocês já conhecem, já viram tal. E realmente, gente, existe sim essas regiões. E essas são as regiões, assim, vamos dizer, mais habitadas. Tá certo? Essas regiões são muito, muito frias, tá? Mas podemos encontrar temperaturas muito baixas em diversos outros lugares, localizados em pontos espalhados pelos vários continentes, inclusive em regiões tropicais, tá? Isso é comum. Mas assim, a comparar com o frio dos polos, a gente não tem. Tá certo, gente? Aí assim, por que os polos eles são tão frios, né? Então, o principal fator é justamente a consequência da luz do sol, como eu falei a vocês, que não chegam com toda intensidade. E tem também a questão da latitude e da longitude, né? Vocês sabem o que é isso? Caramba, eu me lembro de Latitude, ter longitude não. visto. Latitude e altitude. Vocês sabem o que é isso, né? Eu sei, mas eu não tô me lembrando muito bem Vamos agora. lá. Ó,
Deixa eu ver se tem aqui. Latitude. Deixa eu ver se tem aqui. Tem não. Gente, latitude é a distância em graus. Ó, a distância em graus de um ponto do globo ao equador terrestre. Tá certo? De um ponto do globo até o equador terrestre. Ou seja, vamos dizer, do polo até o equador, até a linha do equador. Certo? Isso é a latitude. A longitude seria, no caso, linhas verticais. E é a partir da longitude que se calcula a questão dos fusos horários e tudo mais. Já aprenderam a calcular fuso horário? Não. É um cálculo que faz. Eu não sei se vocês já viram isso. Acho que só no ensino médio. E aí, pessoal, o Equador é a linha imaginária que divide a Terra em dois hemisférios, como a gente sabe. Acima temos o hemisfério norte e abaixo temos o hemisfério sul, tá? A ele é atribuído o valor de 0 graus. Então, à medida que nos deslocamos para o norte ou para o sul, o valor em graus ele vai aumentando até chegar aos 90 graus de altitude, que é justamente o ponto do polo, de cada polo. Tá? Assim, considerando apenas esse fator, quanto maior a latitude, mais fria a região será. Concordam? Fácil, Você né? só Então, pode repetir, por favor? eu Tava falei, travando aqui pra mim. Caio, que a latitude são aquelas linhas imaginárias, né? São as linhas em graus que a gente vai até chegar no ponto. Da linha do Equador, a gente tem 0 graus com relação à latitude, tá? E os polos, eles chegam a 90 graus, certo? Não estou falando de temperatura não, viu, gente? Eu estou falando de latitude. Aí, ou seja, com essa informação, a gente identifica aqui. Quanto maior a latitude, mais fria será a região. Tá? Entendi. Tranquilo? Tranquilo. Aí vejam só. A gente sempre ouve falar, por exemplo, no ambiente ártico e no ambiente antártico, né? Então, essas são duas regiões não são considerados continentes, certo? Mas é como se fosse, tá bom? Então, é um continente à parte, tá? A gente tem 5 continentes, né? Só que aí eles não aceitam, eu não sei. Aí é com a geografia, tá? Eu não sei por que não aceitam a Antártida e o Ártico como continentes. Eram para aceitar. Porque a gente só conhece 5, que é a América, no geral. Aí vem a América do Norte, a América Central e a América do Sul, né? Aí Europa, África, Ásia e Oceania. E os outros 2 são o quê? Fazem parte de onde? Tá? Então, assim, eu considero. Agora, os geógrafos tem deles que não consideram. Não sei por quê. Tá? Depois vocês perguntam lá, ó, Serino não, né? Luiz, ele deve explicar a vocês o porquê. Ou pode ser que essa denominação tenha mudado, mas até então, há muito tempo atrás, eu nunca vi o Ártico e a Antártica sendo considerados continentes. Tá certo? Então vamos ver um pouquinho da origem da palavra, né? A palavra deriva do grego arctos, que significa ursa, usada para denominar as constelações da Ursa, no hemisfério norte, por isso o nome Ártico. Como o continente está no hemisfério sul, no hemisfério norte é o Ártico. O continente do hemisfério sul, aí acrescentou outro prefixo, que aí ficou Antártido, tá? Ou Antártico. Então, um é o Ártico, no norte, e o sul, que está bem oposto, ele fica Antártico. Tá certo? Então tem essa variação aí da nomenclatura. Então, o ambiente ártico, ele fica localizado no Polo Norte, tá certo? Ele é menos frio que a Antártica, tá? Ele começa a partir das latitudes de 60 graus norte a 90 graus norte, tá certo? Ele ainda pega, eu acho que ele ainda pega uma regiãozinha ali do Canadá e da Rússia,
Deixa eu ver aqui no mapa. Pega. Ele ainda consegue pegar uma regiãozinha ali do Canadá e da Rússia. Aí as regiões formadas por países da América, Europa, Ásia, aí ele colocou Europa de novo, no caso seria Eurásia, né? São algumas regiões que ele consegue atingir, certo? Polo Norte. É porque eu não sei que eu tô com um mapa aqui, peraí, viu, gente? Pra gente criar algumas cidades. Ó, deixa eu ver aqui, isso aqui é o Polo Sul, eu quero o Norte. Polo Norte, vê só. Pega ainda, ó, um pedacinho do Canadá, bem pequeno. Pega um pedacinho da Rússia. Pega metade da Groenlândia. Metade da Eita. Groenlândia. Ele não pega, ele só pega bem pouquinho assim da Rússia europeia. E vocês sabem que a Rússia ela é dividida em duas, né? E ainda pega assim outros países, tá certo? Agora os mais comuns do Polo Norte são justamente esses, tá certo? Uhum. Nesse continente, no Ártico, existe a presença de população nativa, tá? Que são os chamados Nenets, certo? É como se fossem esquimós. São os drobadores de água lá do norte, da Ilha do Norte e do Sul, sei lá. Uhum. Vocês lembram? Os drobadores, Esquimós. os drobadores de água do Avatar. Ó, gente, lá existe uma grande incidência da aurora boreal. Vocês sabem o que é a aurora boreal? Sei, é aquele. Aquele negócio verde e azul, né? Que fica no É um céu. fenômeno, né? Que É um fenômeno. é um fenômeno natural que Mas que ocorre é por devido causa dos a raios ultravioleta. isso, os raios ultravioleta. Aí, eu não sei como é que acontece, a gente vai ver já já. Mas, se eu não me engano, é como se o gelo refletisse, o frio refletisse esses raios, e aí ele fica daquela forma assim. Acho que vocês já viram em filmes, coisas do tipo. Tá? Uhum. Vamos agora, no geral, ver um pouquinho da Antártica, né? Então, a Antártica, ele é mais gelado, bem mais gelado do que o Ártico, tá? Tanto é que pessoas que estão ali, lá no finalzinho mesmo, agora lá no sul já, pessoas que estão ali bem no finalzinho ali da Argentina, bem no finalzinho mesmo, sofrem muito frio, porque é muito perto, tá certo? Uhum. Ô, professor, Oi. aí na Antártica, assim, tem uma população muito grande ou não? Porque parece que é só uma bola de gelo e não tem nada. Pois é, na Antártica muito, a incidência de pessoas é muito pouca, muito, muito, muito pouca, entendeu? Eu acho que, olha, de ter tem, né? Mas sempre eles nunca ficam no ponto fixo mesmo, porque é muito congelante, gente, é muito congelado. Ô, professor, e Oi. ali da Antártica ser maior, é mais gelado do que o Ártico, que é menor e menos gelado. Assim, na realidade, Matheus, não é que um é maior do que a outra, não. É porque como essa parte do Ártico ela está mais voltada para o Sol, então aos redores ele é descongelado, ele é mais descongelado, vamos dizer assim, entendeu? Mas não quer dizer que não participe, entendeu? Não há população nativa na Antártica. Eu acredito que tenha nas regiões adjacentes, assim, aos redores. Agora, no ponto mesmo, eu acho que não, tá? Sempre tem a presença de alguma coisa e tal. Agora, o que seria população nativa? É aquela população que é originada dali, tá? Então, pode ser que não tenha ninguém ali que seja originado dali, mas alguém já pode ter explorado a região, enfim, certo? São informações, assim, realmente
que podem acontecer, porque tudo muda, né? Em um ano, basta aí, daqui para lá. Pronto, já tem uma população. Eu e mais 2 pessoas, tá? Então, assim, são coisas que podem acontecer. Agora, não é comum, certo? E principalmente não é comum ter uma população que é típica de lá, que nasceu lá, que formou uma civilização lá, coisa do tipo, tá certo? É habitado apenas para pesquisas científicas, tá? Então, o que seria habitação para pesquisa científica? É quando alguns cientistas vão para lá e, como é que se diz? Montam um acampamento lá, certo? Para poder estudar o clima, né? As características gerais do ambiente, tá? Ele compreende a partir também da latitude de 60 a 90 graus sul, certo? E é chamado de Antártico ou Polo Sul, tá bom? Alguma dúvida, gente? As geleiras flutuam e se desaparecem, formando icebergs que são levados pela corrente marinha até se desintegrarem. Gente, uma geleira, né, uma calota polar, ela tá lá. Agora, o que seria o iceberg? O iceberg é uma parte dessa geleira que se desprende, tá certo? E como ela fica flutuante no mar, a correnteza ela vai fazendo com que ela vá se afastando. Então, quem já assistiu Titanic sabe disso, certo? E aparece uma grande montanha de gelo, mas aquela montanha de gelo ela não estava fixa ali, tá? Ela estava andando pelo oceano, certo? Estava indo contra a correnteza. E o interessante, pessoal, é que quando um iceberg, por exemplo, ele está por ali passando pelo oceano, né? Aquela parte que fica para fora é só a ponta. Ele é enorme para baixo, tá? Aí eu pergunto a vocês, por que o iceberg ele não afunda? Caramba, Hum? não sei. Não sei não. E aí? Por que, pessoal? Ô, professor, Oi. eu tenho, tipo, não é certeza, mas é tipo uma suposição. Diga. É porque é que nem quando a gente coloca, tipo, uma blusa debaixo da água e deixa a metade pra cima. E, tipo, se a gente largar a parte molhada da blusa, ela vai afundar. E a Hum, parte de cima vai ficar boiando. Ô, professor, hum. É tipo isso. eu acho que é por causa da densidade do iceberg, que é muito menor do que a da água. Eu acho que é isso. No caso, Lucas, não seria isso que você falou. No caso, se encaixa aí mais com o que Adriel falou, né? O iceberg é água, né? É gelo. O que acontece ali, na realidade, é que a água, ela tem a mesma... Toda substância, pessoal, ele vai ter a mesma densidade quando está em diferentes estados sólidos. Então, vamos lá, um pedaço de ferro, ele tem uma densidade, se ele tiver no estado sólido, se ele tiver no estado líquido, é a mesma densidade, certo? Agora, a água é uma das poucas substâncias que quando ela muda de estado líquido, de estado sólido, de estado físico, certo? Ela muda sua densidade também, devido à disposição das moléculas da água. A gente vai ver tudo isso ano que vem, certo? A gente vai estudando química. E aí, pessoal, devido a isso, né, a água, quando ela congela, ela fica menos densa e aí ela consegue flutuar, tá certo? Então, para que vocês entendam mais ou menos, ó, aqui está o nosso planeta. Aqui, deixa eu fazer de outra cor, fazer verde. Aqui, ó, é a linha do Equador, certo? Que é a 0 graus. E aí, conforme a gente vai subindo, ó, vai passando pelo Trópico de Câncer, tal, a latitude ela vai aumentando, tá? Tanto para cima quanto aqui para baixo, ó, tá certo? E o ponto
Cadê? Aqui, ó, o ponto, esse ponto aqui é justamente o ponto mais baixo, né, ou mais alto, vamos dizer assim, os mais próximos dos polos, e eles são de 90 graus, tá? Lembra que os polos eles vão começar, ó, sempre daqui. Vejam, de 60 graus a 90, certo? Dúvidas? Não, não. Vamos passar então. Deixa eu voltar aqui para o livro. Isso aqui tudo eu já falei, deixa eu ver aqui. Vamos lá, os polos, né? Um pouquinho das características de cada um e depois a gente vai para a Antártica. Olha que viagem, a gente sai de um polo para outro. Menino, nem se fosse Goku. Vejam, os polos, né? Eles não são iguais, como eu falei a vocês. A gente vai ter um mais gelado, mais frio e tudo mais. E pelo fato dos polos serem extremos da Terra, regiões frias e cobertas de gelo podem parecer iguais, mas na verdade, ao contrário do que se imagina, do que imagina a maioria das pessoas, os polos são regiões diferentes em características próprias, como eu já tinha falado a vocês no último slide, né? Então, só recapitulando, o Polo Norte ele é de fato um grande oceano congelado, né? É o que a gente chama de Oceano Glacial Ártico, tá? A branquiza de gelo, isto é, a camada superficial do gelo resultante no congelamento da água do mar, no inverno pode se estender ao redor da Groenlândia e encostar na Rússia e Canadá, rodeado por terra, ao passo que o Polo Sul é mesmo um continente rodeado por oceanos. Então, o Polo Ártico ele é rodeado por terra, certo? Como vocês viram aqui na imagem, ó, vê só. Ó, o Ártico ele é rodeado por continente, tá vendo? Ó? Já o Polo Sul ele é rodeado por oceano, ó. Tá vendo só? Então essa também é uma outra grande diferença desses dois continentes, vamos dizer assim. Ô, professor, só uma dúvida mesmo. Hum. Em questão de, tipo, tipo, ele tá em volta de continentes, né? Em volta de continentes e outro em volta de mar. Tipo, isso muda, como é que eu posso dizer? Se um é mais gelado e outro mais frio? Sim, pelo fato do Polo Sul, né, ser mais rodeado de oceano, isso faz com que ele também, não é só isso, né? A gente sabe que tem também a inclinação da Terra e tudo mais, mas isso contribui também para que ele seja muito mais frio do que o Polo Norte, tá? Isso é uma das contribuições, tá certo? Mas o fator geral principal ainda é a inclinação do eixo da Terra, tá certo? Então, a temperatura mais baixa já registrada na Terra ocorreu na Antártida, tendo sido verificada pelos pesquisadores russos da base Vostok, situada a cerca de 80 graus de latitude de sul e a 3.420 metros de altitude. Ou seja, ele estava bem perto do ponto mesmo. Tá? Ali, em julho de 1983, os termômetros registraram menos 89,2 graus Celsius naquela região antártida.
muito frio, Caramba. certo? Em 1983. Então, os pesquisadores dessa base russa estavam lá, certo? E eles conseguiram registrar essa temperatura, a mais baixa temperatura que o planeta já teve, no caso, pelo menos no século, né? Porque a gente sabe que a gente passou por eras glaciais bem mais geladas do que isso. Já no Ártico, as temperaturas podem atingir 65 graus Celsius a menos 68 graus Celsius. Ou seja, ele é menos gelado, tá certo? O que demonstra que o Ártico é bem mais quente que a Antártida. Pode ser Antártica ou Antártida, tá certo, gente? Tanto faz. Mas apesar da temperatura do Ártico ser mais baixa, se o compararmos a outros lugares povoados, onde a temperatura fica abaixo de zero no inverno, a verdade é que ainda assim o clima ártico é mais brando que o antártico, tá? O clima ártico ele já é frio, porque menos 68 graus é muito frio, certo? E a Antártida é mais frio ainda, é mais congelante, tá certo, gente? Até esses pesquisadores, para eles estarem nessas regiões, eles precisam ter todo um aparato tecnológico para poder se aquecer, ter toda uma questão. Porque senão eles não sobreviveriam. Ô, professor, Oi. na Antártida, por exemplo, a gente pode ver que parece ser um iceberg gigante, mas, por exemplo, embaixo da neve tem terra, alguma coisa? Ou é só gelo, gelo, gelo? Na Antártida, olhe, Uhum, na Antártida ele ainda tem um pedaço de terra e tudo mais, mas totalmente congelado. Tá certo? entendi. Agora, o Ártico ele tem mais terra do que gelo, né? Professor, uma Hum, dúvida, eu acredito que o que mais favorece para ter um clima frio é a rotação e inclinação da Terra, né? isso. Entre os dois, a Antártida é que tem mais favorecimento, né, na base do frio, eu acho. O Ártico ele tem mais incidência de raios solares. Os raios solares eles batem no Ártico, no Polo Norte, com mais incidência. No Polo Sul ele fica mais afastado. Tá? É assim, Matheus, vê só. Imagine minha caneca aqui como se fosse a Terra. Aqui eu tenho o Polo Norte, aqui em cima, e aqui embaixo eu tenho o Polo Sul. Imagine minha mão ó, como se fosse o Sol. Como é que ele vai ficar aqui? A Terra vai ficar assim, certo? Ou seja, o Sol está batendo aqui, ó, no Ártico, mas ele não bate aqui. Bate muito Ah, pouquinho, entendeu? Por isso. entendi. Então vamos lá, vamos ver um pouquinho ó, da estrutura dos continentes. Na Antártida, a terra abaixo do gelo conserva por menos tempo o calor. Por outro lado, a água do Oceano Glacial Ártico, abaixo da calota polar norte, consegue reter o calor por mais tempo. Por isso que ele é um pouco mais quente, certo? Podemos entender melhor essa questão da retenção de calor se compreendermos o que acontece nas praias. Lá, durante o dia, o calor do sol esquenta a água do mar e esquenta a areia. Só que durante o dia, você segue aquela mesma questão da brisa, lembra? Durante o dia, o que é que acontece? A areia, ela absorve muito mais energia, né? Mais rápido. E aí ela vai estar quente. Quando anoitece, o que é que acontece? Essa energia ela é dissipada, a areia fica fria, mas a água permanece quente, porque ela retém mais calor. Tá certo? A água retém mais calor do que a areia, por isso que a água na praia, por exemplo, fica mais quente. Então, nesse polo não é diferente, né? Então eu volto a ler aqui para vocês entenderem, ó. A terra abaixo do gelo conserva por menos tempo o calor. Por outro lado, a água do oceano glacial abaixo da calota polar norte consegue reter o calor por mais tempo. Tá certo? Dúvidas? Não, não. Sim, eu tenho uma. Ô, professor, é, se uma pessoa, por exemplo, ela mora no Polo Norte, lá é muito gelado, muito gelado. Lá pode ter tem uma incidência de coronavírus ou, tipo, por ser muito gelado, o vírus não chega lá? Olhe, o vírus chega em qualquer lugar, certo? Ele chega em qualquer lugar.
Agora que a incidência de coronavírus, de uma pandemia chegar lá é muito pouca. Por quê? Porque não tem muitas pessoas morando por lá. Certo? Agora que chega, chega. Entendeu? Vocês já viram a teoria... Vocês já viram a teoria dos vírus? Uma das teorias dos vírus, que existem vírus... Vocês sabem que a gente passou por eras glaciais. E existem vírus de anos e anos atrás que foram congelados e agora com o aquecimento global as calotas polares estão descongelando e alguns vírus eles estão vindo à tona. Estão descongelando junto. Isso é uma das teorias acerca de vírus. Mas é muito interessante. Tá? O professor, eu ouvi dizer que... Eu não sei onde é, eu me esqueci agora onde é, mas tem um cemitério, que é um cemitério congelado, que lá eles têm corpos congelados de pessoas que morreram com a doença lá, que eu esqueci. E foi devastadora também com a pandemia. Eu esqueci o nome. Essa eu nunca vi, não. Depois tu pega pra gente, Matheus, é interessante. Eu vou mostrar. Uhum. Então, gente, para finalizar aqui essa primeira parte, ó, essa diferença, né, que eu falei da temperatura aí, faz com que o calor do Ártico seja suficiente para que ali se desenvolva um tipo de vegetação, tá? Diferentemente, por exemplo, da Antártida, que tem praticamente vegetação nenhuma, tá? Uma vegetação espantosamente variada e numerosa, o que não acontece na Antártida, onde só se encontram algumas vegetações rasteiras em poucos locais mais abrigados do vento ou em áreas de Península Antártica, uma vez que somente ali as temperaturas chegam durante o verão a alguns graus acima do ponto de congelamento, permitindo que a água permaneça no seu estado líquido. Tá? Então, por esses motivos, a gente não vai ter tanta vegetação na Antártica. Certo? Eu vou mandar outro link lá. Beleza.